Mateus, aqui, bem aqui no meio. Cristina, leia para a gente. Mateus 7, de 24 a 29, por favor. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Amém. Obrigado, Cristina. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por Jesus. Muito obrigado pelas pessoas que estão aqui, ao alcance da minha voz. E muito obrigado por aqueles que vão acompanhar essa mensagem pelos outros meios, pelas outras vias que possibilitam essa mensagem de ser multiplicada. A internet, o YouTube, a rádio. Muito obrigado, Senhor, porque hoje nós não estamos mais reduzidos a 4 paredes. Nós podemos ir além. E não há barreira, não há censura até onde essa mensagem pode chegar. Eu quero te pedir que a mesma graça que nós precisamos hoje de manhã aqui, ela esteja presente aonde essa mensagem chegar. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Pensem comigo, quantas igrejas estão reunidas hoje só na cidade de São Paulo? Tente imaginar o número de igrejas pentecostais, católicas. Pense quantas religiões estarão hoje com seus adeptos, seus fiéis, reunidos num domingo como hoje. O povo brasileiro tem um perfil cultural muito religioso. Nós brasileiros somos herdeiros de uma tradição muito religiosa. Tanto os portugueses que aqui chegaram, vindos tanto da Espanha, da Península Ibérica, a Espanha, Portugal, eram de uma tradição católica muito forte. Os africanos que vieram, trazidos escravos para esse país, trouxeram também muito forte as suas religiões. Agora, as religiões, de uma maneira geral, e quando eu digo religiões, eu não estou me referindo só ao cristianismo, eu estou tentando entender o fenômeno religioso de uma maneira mais larga. As religiões não são muito criativas. Porque todas as religiões se copiam umas às outras. E mais, as religiões copiam a que está dando mais certo. Se você tem uma religião que está dando muito certo, e o que eu quero dizer com está dando muito certo? Está juntando muita gente, está conseguindo arrecadar muito dinheiro, está tendo muito prestígio político. Essa religião que está dando muito certo, as outras tendem a copiá-la, a copiar o que ela promete, a
copiar o que ela diz e a tentar emular, tentar reproduzir, claro, com uma ou outra diferença, mas reproduzir basicamente o que aquela religião faz. Então eu diria assim, no Brasil, quais são as características mais nítidas do fenômeno religioso brasileiro? Essas características estão presentes em uma determinada religião e as outras tendem a copiar. Por exemplo, proteção. Isso é uma promessa religiosa sem muita criatividade. Porque todas as religiões prometem proteção. As religiões afro-brasileiras prometem proteção. Como que uma religião afro-brasileira promete proteção? Se você fizer um determinado despacho, se você fizer um determinado sacrifício, você se protege de mal olhado, você se protege de praga, né? De jogar praga uns nos outros, de maldição, de feitiçaria. Nas religiões afro-brasileiras, tem até um termo muito característico das religiões afro-brasileiras, que eles chamam de fechar o corpo. Você fecha o corpo, quer dizer, você se blinda. Então, as religiões afro-brasileiras prometem isso, mas as outras também prometem, com outro nome, claro. Na Igreja Católica você tem os santos padroeiros, que oferecem proteção específica. Você tem um santo que lhe protege especificamente numa área. Você tem um santo que protege de acidente de trânsito. Acho que é São Sebastião, né? São Cristóvão, sei lá. Eu não sou especialista, não. Desculpem se eu protege e creiam. Eu tive um amigo que era gerente de uma transportadora de caminhões, e determinado caminhão precisava fazer uma carga, e o motorista se recusou a levar a carga, porque não tinha o decalque na frente do caminhão, com o santo protetor. No caso aí, agora não sei se é São Sebastião ou São Cristóvão, acho que São Cristóvão, o santo que protegia. Ele falou, não vou. E aí tiveram que procurar o decalque para colocar lá, protegido debaixo de não sei o quê. Mas isso não é um fenômeno católico só, e nem afrodescendente. Tem os evangélicos, que também tem. Você se protege no mundo evangélico também, que você tem anjo que lhe protege. Anjo da guarda, inclusive. Então, no imaginário religioso, você é protegido de demônios, você é protegido de ataques do diabo. Os anjos de Deus vão acampar ao redor da sua casa e lhe proteger. Então, toda religião protege. Um protege com anjo, outro protege com sacrifício, outro protege com santo, mas todos, basicamente, têm essa oferta de proteção. E é interessante que cada um desdenha do outro. O crente olha para o católico e diz, isso é uma besteira. Achar que o São Cristóvão vai proteger o carro, que Santa Luzia vai proteger os olhos, que Santo Expedito vai resolver suas dívidas. Isso é uma besteira. Mas o católico olha para o crente e diz, mas a besteira também é você acreditar que você tem anjo protegendo sua casa. Não, mas anjo é bíblico, e o santo também, e aí fica aquela discussão, mas enfim, não adianta discutir. Os dois estão oferecendo basicamente a mesma coisa. E um
acredita que o seu é mais eficaz do que o outro. Aqui tem eficácia. Não, mas lá no candomblé também protege. Não, mas lá protege, mas tem um preço muito alto. Aqui é com Deus, lá é com o demônio. E aí fica um acusando o outro, mas a oferta é a mesma. Então toda religião tem basicamente as mesmas promessas. Claro que um desdenha do outro e um acha que a sua é melhor do que a outra, mas todas prometem basicamente a mesma coisa. Toda religião promete um futuro glorioso. Algo acontecerá com você que vai compensar a sua vida atual. O seu futuro é melhor. Pode estar ruim agora, mas vai ser melhor. E se não for melhor nessa, é melhor na outra. E nessa outra pode ser vida eterna, paraíso, Shangri-La, Nirvana, reencarnação, mas vai melhorar. Todas prometem a mesma coisa. Porque todas prometem vida eterna. Como será essa vida eterna e quem vai para essa vida eterna? Aí é motivo de briga entre os religiosos. Mas toda religião promete vida eterna. Quando Jesus veio ao mundo, quando ele andou aqui no mundo, as religiões já existiam. Já existiam religiões naquela época. E o mundo naquela época não era menos e nem mais religioso do que o mundo que nós vivemos hoje. Pelo contrário, era mais religioso ainda, porque quanto mais primitiva uma sociedade, mais ela tende a ter visões do mundo que são contaminadas por... Quer dizer, quanto menos energia elétrica numa cidade, maior é a possibilidade de ver caipora, saci-pererê, mula sem cabeça. Quanto mais uma sociedade é iluminada, e eu digo luzes mesmo, luz elétrica, menos possibilidade de você ver mula sem cabeça, porque tem luz elétrica que deixa você vendo as coisas e você tem menos imaginação. Ora, no mundo de Jesus, o mundo imaginário dos religiosos na época de Jesus era enorme. Eles confundiam doenças psicológicas com demônios, confundiam doenças de pele com lepra, confundiam, tudo era demônio e Deus e o mundo mágico, viam fantasma onde não existia. Aí Jesus prega nesse mundo religioso, fala nesse mundo religioso, e quando ele termina de falar nesse mundo religioso, que é o finzinho do Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus, o texto diz assim, que quando ele terminou de pregar o Sermão do Monte, as multidões disseram, epa, esse cara está dizendo coisas que ninguém disse antes. Esse carpinteiro aí vindo de Nazaré está dizendo coisas que os mestres da religião não dizem. O texto diz no versículo de número 28, que quando ele terminou de pregar o que ele pregou, as multidões estavam maravilhadas. Nossa, aí tem coisa nova. Esse cara é novo, esse cara tem coisa, ele está dizendo coisa que religioso não diz. Esse filho de Maria, esse filho de José, está andando na contramão da religião. Porque lembrem que eles dizem assim, ele ensina como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. O que Jesus pregou, que fazia as pessoas dizerem entre si, ele não é igual. Alguma coisa diferente.
Por quê que Jesus pregou que era diferente dos religiosos? Por exemplo, Jesus era uma novidade para o mundo religioso da época dele. Por exemplo, porque Jesus não admitiu que a melhor forma de adorar a Deus fosse sacrifício. A pregação de Jesus não admitia que a melhor forma de adorar a Deus fosse através do sacrifício, que é muito comum no meio religioso. Você tem que sacrificar, você tem que se doar, você tem que agradar a Deus, você tem que ganhar o amor de Deus, você tem que fazer por onde. Jesus disse: não, eu vou pregar outra coisa. Se religioso está pregando isso, a minha pregação é outra. Por exemplo, abra comigo, se você tem Bíblia, Miqueias capítulo 6, dos versículos 6 a versículo 8. Miqueias 6, de 6 a 8. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me diante do Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerro de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Aí o Miqueias diz assim: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. A pergunta do profeta é a seguinte: como é que eu vou me apresentar diante de Deus? Eu vou levar um bezerro de 1 ano? Um novilho? Não. Com que Deus ia ficar satisfeito? Eu vou levar milhares de carneiros? Não. Eu vou levar 10.000 ribeiros de azeite? Vou levar um caminhão de azeite para Deus? Não. Eu vou levar meu próprio filho em sacrifício a Deus? Não. O que eu levo para Deus? O meu próprio corpo em sacrifício? Não. Deus já te mostrou, homem, o que é bom e o que Deus exige de você. O que é que Deus quer de mim, pastor Ricardo? Com que eu vou me apresentar diante de Deus? Faça o seguinte: você quer se apresentar diante de Deus? Pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente com seu Deus. Amós, outro profeta do Antigo Testamento, capítulo 5, versículos 21 ao versículo 24. Deus, falando através da boca do profeta, diz assim: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto reunião e congregação de crente. Mesmo que vocês tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das canções, afastem de mim a música dos violões e da bateria e do órgão, afastem de mim. Ao invés disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Era essa a voz que estava no Antigo Testamento. O que é que Jesus faz? Pega essa mensagem de Miqueias e pega essa mensagem de Amós e prega para os que estão com ele
Olha o que é que Jesus diz. Mateus capítulo de número 9, versículo de número 13. Vão aprender vocês o que significa esta frase. Desejo misericórdia, diz o Senhor, e não quero sacrifícios. Mateus capítulo 12, versículo de número 7. Se vocês soubessem o significado destas palavras, vocês não seriam religiosos como os demais. Qual é o significado das palavras que me transforma num religioso diferente dos outros? Deus deseja misericórdia e não sacrifício. Jesus prega essa coisa e a multidão diz: opa, ele é diferente, ele não é igual, ele está falando coisas que religiosos não falam. Quer ver outra coisa que Jesus fez que era totalmente diferente dos religiosos da época dele? Por exemplo, Jesus tirou o cerimonialismo e colocou no cuidado com o próximo, com o necessitado, o caminho da salvação. Como que a gente pode ser salvo? Como é que a gente herda a vida eterna? Como é que a gente vai para o céu? Jesus tira do cerimonialismo e coloca na relação com o próximo. Mateus capítulo 22. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. E um deles, que era perito da lei, tentou colocar Jesus à prova com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo, semelhante a ele, é: ame o seu próximo como a si mesmo. E aí vem uma frase de Jesus que é desconcertante. Ele diz assim: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A multidão que estava ouvindo ele disse: opa, tem novidade aí. Esse cara está dizendo coisas que ninguém fala. Se você amar a Deus, e se você amar o seu próximo, tudo aquilo que Israel elaborou, sacrifício, o templo, a Torá, os versículos de sabedoria, tudo se resumem nessas duas verdades: ame a Deus e ame o seu próximo. Tudo se resume nisso. Aí um dos mestres da lei aproximou-se e, notando que Jesus tinha dado uma boa resposta, ele disse: Senhor, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Isso foi em Marcos, capítulo 12. Jesus disse: o mais importante é: ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o Deus único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todos os seus entendimentos. Ame o seu próximo como a si mesmo, porque não existe maior mandamento do que este. Qual é o maior dom da fé cristã? De acordo com 1 Coríntios, o maior dom, 1 de Coríntios capítulo 12, o maior dom é o amor. Qual é o fruto do Espírito que define todos os outros frutos? De acordo com Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, é o amor. Qual é o novo mandamento que Jesus dá, que deve substituir todos os outros mandamentos?
de acordo com João capítulo 13, versículos 34 e 35, é o amor. Eis que vos dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Qual é a primeira tarefa da igreja quando ela quer ser igreja? De acordo com a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo de número 18, é o amor. Porque João diz: filhinhos, não amemos só com palavras, mas vamos amar com ações e com verdade. E Jesus deixa claro, quando ele conta a parábola do samaritano, que a equação religiosa tem que ser invertida. Qual é a equação do religioso? A equação do religioso é a seguinte: você ama a Deus e você aprende a amar o próximo. Jesus disse: pois eu vou fazer uma outra equação. E a ordem dos fatores muda sim o produto. Qual é a nova equação de Jesus? Não é amar a Deus para aprender a amar ao próximo. Na parábola do samaritano você ama o próximo primeiro e aí você aprende a amar a Deus. Se você num primeiro não amar o próximo, você jamais aprenderá a amar a Deus. E Jesus acabou com qualquer noção de privilégio, de eleição. O que era novidade em Jesus? A novidade de Jesus é que ele acabou com a ideia de eleição, de privilégio, de galardão. Acabou com a história de bênção, ganhar bênção, alcançar a graça. Essas expressões em Jesus não têm o menor sentido. Eu vou alcançar uma graça, eu alcancei uma bênção, eu ganhei. Isso não existe em Jesus. Porque vejam, 99% de pastores evangélicos ou de padres que falam de bênçãos têm que tomar cuidado para não se referirem a bênçãos a partir da lógica de Deuteronômio, a lógica de Êxodo, e nem a lógica de Levítico, e nem a lógica de Números. Quando a gente falar de bênção, nunca usem Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 e 16. O que diz Deuteronômio capítulo 30? Não usem, eu estou falando para não usar. Vê que hoje pus diante de ti o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu ordeno de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos, de guardar os seus mandamentos, de preservar os seus preceitos, então viverás, então te multiplicarás, e então o Senhor teu Deus te abençoará. Essa é a lógica de Deuteronômio. Compare essa lógica de Deuteronômio com Mateus capítulo 5. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os inimigos, orem por aqueles que perseguem, que aí vocês ficam parecidos com Deus que está nos céus, que ama o inimigo, que faz o bem àquele que persegue a ele, porque ele faz o seu sol raiar sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Esse é o amor de Deus. Não está mais atrelado ao mandamento, mas está atrelado à sua iniciativa de querer o bem a quem menos merece. Isso é graça. O nome disso chama-se graça. Quer ver? Salmo 149, versículo 2. Não usem esse texto, porque o texto diz assim: alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei, louvem
o seu nome com danças, cantem-lhe louvores, porque o Senhor faz bem a Israel. Por que eu não devo usar o Salmo 149? Nunca. Porque o Salmo 149 é um salmo que diz respeito a um povo, a uma nação, a uma herança. E isso é desfeito na lógica de Efésios capítulo 2, versículos 10 e 18, quando ele diz assim: portanto vocês se lembrem que antigamente vocês eram gentios por nascimento, vocês eram da incircuncisão, vocês naquela época estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, mas agora Cristo fez de vocês, os que estavam longe, um povo aproximado de Deus, e não tem mais separação entre gentios e judeus, mas Ele anulou essa separação, fazendo de um povo só. Agora não tem mais judeus, agora tem filhos e filhas de Deus, comprados pelo sangue do Cordeiro. Universalizou a graça para todos os povos, todas as raças, nações, línguas, e agora está estampado no portal do céu: vinde todos vocês, que agora é sem preço e sem dinheiro, a oferta do amor de Deus. Aleluia. Não tem mais preferência. O que é que Jesus prega no Sermão da Montanha que deixa a multidão extasiada? Ele fala como nunca ouvimos ninguém falar. Ele diz coisas que religiosos não dizem. Ele fala com uma autoridade diferente do sacerdote. O que é que ele está dizendo? Vejam no texto que a Cristina leu para nós hoje. A mensagem de Jesus nunca foi uma mensagem recheada de clichês. Religioso adora clichê, jargão, chavão. Jesus não tinha chavão na fala dele. Jesus era o seguinte: é preto no branco, sim, sim, não, não, é, não é. Não tinha nhenhenhen religioso com Jesus. A pregação de Jesus era crua. A pregação de Jesus era o seguinte: você pode me odiar, você pode sair daqui fulo da vida comigo, você pode prometer que nunca mais vai ver minha cara, você pode ir agora me vender por 30 moedas de prata, mas comigo você nunca vai ouvir nhenhenhen de religioso. Essa era a mensagem de Jesus. A casa de vocês vai ser açoitada por tempestade. Não tem negócio de corpo fechado. Não tem negócio de anjo protegendo nada. Essa ideia de que anjo vai te proteger, isso é uma oferta religiosa. Faz parte do imaginário do religioso. Deixa eu dizer para você, a casa de vocês vai ser açoitada por tempestades. Não gostou? Pedro, se você não gostar, você pode ir também. Está muita gente indo embora, mas Pedro, eu não tenho como dourar a pílula. Eu não tenho como colocar óculos cor-de-rosa nos seus olhos para você ver o mundo cor-de-rosa com falsidade. Deixa eu dizer para você, Pedro. A vida muitas vezes vai ser bruta. Deixa eu dizer para você, a vida muitas vezes vai ser cruel. E a metáfora que ele usa para isso é o vento soprando contra essa casa, é a tempestade batendo. Aí eu sei que você está aí sentado na sua cadeira dizendo assim: pastor, você está profetizando que minha vida vai ser bruta? O senhor está profetizando mau agouro para minha casa? Que a minha vida vai ser abalada pela violência? Não estou profetizando isso, nem estou agorando você e nem os seus filhos.
Mas se você não tiver consciência de que isso acontece, sim, inclusive na vida de gente que é amada e querida de Deus. Se você não tiver consciência de que isso acontece e que você pode sim enfrentar mais cedo ou mais tarde tempestades horrorosas, se você não tiver essa consciência, no dia que acontecer, não estou agourando que vai acontecer, se acontecer, e você não tiver essa consciência, sua fé vai entrar em crise. Você vai xingar Deus. Você, como um pêndulo do relógio, vai de um extremo para o outro. Sua vida vai ruir. A sua casa vai cair. Você vai se tornar uma pessoa amargurada. Porque você não tinha essa consciência. E foi prometido para você, dentro do contexto religioso, que você ia ter corpo fechado. Foi prometido para você, dentro do contexto religioso, que os anjos de Deus estão te protegendo e que você nunca vai atravessar pelos problemas que os outros mortais atravessam, mas você não. Porque você é um privilegiado. Porque você cumpriu com todas as tarefas, porque você sacrificou direitinho. Jesus não fala isso. Pelo contrário. Jesus chama os seus discípulos e diz assim: eu não quero que vocês sejam otimistas, eu não quero que vocês sejam pessimistas. Porque o que é o otimista? O otimista é o que acredita que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Você é otimista. Pode descansar, amigo, vai dar tudo certo. Esse é otimista. Jesus não queria que ninguém fosse otimista. Mas Ele também não quer que você seja pessimista. Vai dar tudo errado, eu sei, minha vida vai ser um horror. Mais cedo ou mais tarde vai tudo dar errado. Não, Jesus não quer que você seja pessimista. Jesus quer que você seja realista. E o que é ser realista? Eu estou preparado para o fino e para o grosso. Eu estou preparado para a tempestade, para a bonança. Eu estou preparado para a riqueza. Eu estou preparado. O Evangelho não doura a pílula. E o realista ouve as palavras de Jesus e diz assim: esse cara fala coisa que religioso não fala. O que a mensagem de Jesus encantou e escandalizou? Porque Jesus nunca tentou reverter realidades, acontecimentos. Jesus não estava tentando reverter a realidade. Jesus estava querendo criar nas pessoas condições de enfrentar a realidade e não de reverter. Quando vem a tempestade, Ele não quer ensinar você a acabar com a tempestade. Você vai ter condições de atravessar a tempestade, não acabar com ela. Você sabe por quê? Porque eu sei que vem gente na igreja, e vem aqui a Bethesda, para receber uma oração, acreditando que a oração que a gente fizer aqui reverte a decisão do juiz no tribunal. Não, pastor, eu tenho uma causa na justiça, o senhor ora por mim, porque eu tenho certeza que se a gente orar direitinho, a nossa oração reverte a causa da justiça. O juiz tinha dado uma causa desfavorável a mim e colocou lá embaixo para o tabelião: cumpra-se. Mas eu fui na oração e quando eu voltei lá, o tabelião disse: eu não sei o que aconteceu de ontem para hoje.
e a sentença do juiz é outra. Isso é que é fé. Tem gente que acredita mesmo, que se vier na Betesda, reverte o diagnóstico médico. Recebeu o exame, o homem está lá com PSA da próstata, está lá em cima, taxa de triglicéridos lá em cima, taxa de colesterol ruim no sangue lá em cima, mas eu fui na Betesda, orei. Quando eu puxei na internet de novo meu exame lá do Fleury, pastor, deu tudo normal. Isso é que é fé. A gente conseguiu reverter a realidade. Eu já vi gente querendo reverter câncer maligno. Não, se a gente orar direito, o diagnóstico no médico, o diagnóstico não vale nada, pastor. Quem decide é Deus. Tinha um diagnóstico de câncer maligno, fui no culto, o pastor passou o suor em mim, e quando eu voltei, o diagnóstico era câncer benigno. Saiu de maligno para benigno por causa da oração. Isso é religiosidade, isso é magia, isso é misticismo. Jesus nunca ensinou isso para as pessoas. Vou na igreja porque eu não sei enfrentar o veredito que eu tenho do juiz nas minhas mãos, que é um veredito muito ruim, pastor, e eu estou sem condições de enfrentar a vida por causa desse veredito, e eu preciso ter garra, eu preciso ter condições de enfrentar a vida, porque eu tenho um veredito que é ruim. A fé de Jesus, a fé que Jesus quer nos ensinar, eu tenho um veredito de hipertensão, e eu não quero reverter o diagnóstico, eu não quero reverter o que está escrito aqui na consulta médica, eu quero reverter a minha condição humana de enfrentar a vida com isso aqui que eu tenho nas mãos. Vem a palavra de Deus e me dá condições. Vem a tempestade, mas a minha casa está edificada sobre uma rocha, e porque minha casa está edificada sobre uma rocha, eu enfrento os vereditos contrários, eu enfrento o diagnóstico, eu enfrento a perspectiva ruim, eu enfrento a tempestade e tenho condições de enfrentá-la, porque o Evangelho me deu condições de enfrentar a vida. Com graça, o Espírito de Deus está em mim agora para enfrentar a vida, não mais como um fracote, não mais como um hesitante, como a onda do mar que o vento joga de um lado para o outro, mas aquele que sabe em quem tem crido e sei que Ele é poderoso para estar comigo em qualquer que seja a circunstância que eu esteja a enfrentar na vida. Por quê? Porque caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu. Ela não caiu por quê? Porque Jesus ensinou uma coisa que religioso não ensina. A minha mensagem não é para você crer. A minha mensagem é para você praticar. Vejam as palavras de Jesus. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Não é aquele que ouve a minha palavra e crê. Porque crer não é de grande valia. A Bíblia diz que crer não é de grande valia. Porque a Bíblia diz assim: você acha que é grande valia crer? Deixa eu dizer, não é de grande valia crer, porque os demônios creem e tremem. Crer não é de tanta valia. O demônio crê. O importante não é crer. O importante é praticar. Aquele que pratica as minhas palavras, isso aqui é diferente. Porque não é mais um Deus que está lá e eu presto culto a Ele. Me ajoelho, canto, me emociono,
Coisa linda. Ah, Jesus, como tu és bom, como tu faz diferença. Não, Jesus está dizendo para você, não, para. Não quero isso, não precisa. Eu quero que você pratique. Eu quero que você pegue os conceitos. Você pode estar com o olho seco. Você pode estar sem nenhuma emoção. Você pode estar absolutamente sóbrio das suas emoções, racional, emoção religiosa zero. Mas isto que este homem está ensinando vale a pena eu colocar em prática na minha vida. O milagre maior na vida de um cristão é ele atravessar qualquer tempestade com a graça de Deus no seu coração e sair do lado de lá mais do que vencedor e vitorioso. Porque eu conheço muita gente que já teve milagre na sua vida, mas é um homem ou uma mulher despreparado para o vento contrário. Quem ouve a minha palavra e a pratica é o homem que vem o vento, que vem a tempestade, e vem mesmo, prepare-se. Vem a tempestade, e não vem só sobre a casa do ímpio, não, vem sobre a casa do justo. Porque está escrito no livro do Eclesiastes: o que acontece ao justo, acontece ao injusto. Acontece ao que pratica e acontece ao que não pratica. E se você viver o Evangelho de Jesus, eu lhe garanto, pode nunca acontecer nenhum milagre na sua vida, mas você atravessará essa vida como mais do que vencedor em Cristo Jesus.